Bom dia, então vamos lá para a nossa aula de artes. Essa aula se encontra na página 38, certo? Vamos falar um pouco mais sobre a ilusão na arte, né? Nós vimos na semana passada sobre a questão da criação da ilusão, que foi lá no Renascimento, na época, né? E agora nós vamos ver um pouco mais sobre esse tipo de movimento, esse tipo de ilusão, que é produzida pela arte, ok? Então observe bem no centro dessa imagem aí. Qual é a impressão que você tem? Que ela está se movimentando, né? É como se ela estivesse se movimentando. Dá até assim uma certa... uma forma de ser até uma tontura na cabeça da gente, né? Dá aquela ilusão assim, certo? Se você olhar bem para o centro. Essa outra aí também causa uma certa impressão de movimento. Olha aí, ó. Olhe bem para o fundo, certo? E vem vindo. E são figuras geométricas, certo? Olha aí, ó. Figuras geométricas, quadrado, retângulo. Tem mais retângulo nesse caso aqui, preto e branco, ok? Então, o que é o op art? Tem a sua origem na língua inglesa e significa arte óptica, né? Ou seja, do olhar. Cria no espectador o quê? Ilusões de movimento. Tem a impressão de que a imagem está se movimentando, mas ela não está se movimentando, é só a impressão, ok? Então aí tem uma imagem do artista Vasarely, certo? Ele que foi o criador da arte óptica, certo? Do op art. Então aqui, se você observar, você pode se fazer a pergunta. Ele pintou num fundo branco e fez listas pretas e pintou esse aqui preto, ou ele fez um fundo preto e fez as listas brancas, né? Que deu essa imagem que nós estamos vendo, duas zebras, né? Então, analisa bem a imagem e fique refletindo se foi o fundo branco e colocou listas pretas ou se foi o fundo preto e botou listas brancas, tá ok? Qualquer coisa, se você chegar a alguma conclusão, me dá um ok no privado. Tá aí o nosso artista, Vasarely, né? Que criou a op art. Sobre ele diz assim: ele foi pintor e escultor húngaro radicado na França, ou seja, ele nasceu na Hungria, mas passou boa parte da vida dele na França. Ele é considerado o quê? O pai da op art, certo? Nasceu em 9 de abril de 1906 e faleceu em 15 de 3 de 1997, na França, certo? Então ele nasceu na Hungria e morreu na França. E ele foi considerado o pai da op art, ou seja, o pai do que? Da ilusão do movimento, certo? Essa é a arte, é o op art. E o impressionismo, que foi? O impressionismo ele está ligado ao op art, porque foi lá no século XIX, no final do século XIX, que também os artistas daquela época criaram, né, essa ilusão de ótica. Só que não era conhecido dessa forma, era conhecido como impressionismo, ou seja, chegava a impressionar quem observava as imagens. Os artistas criavam a ilusão do espaço, de distância, de formas, somente com manchas de tintas feitas com pinceladas rápidas. Então imagina uma tela e eles pegavam lá o pincel e davam aquelas pinceladas, né, bem rápidas, bem breves, e daí criava a ideia de movimento, criava a ideia de ilusão na obra de arte. Quem foi o artista que se destacou nessa época? Foi Claude Monet, certo? Então, em 1906 foi Vasarely, certo? E lá no século XIX, com o impressionismo, que era o op art da época, quem se destacou foi Claude Monet, certo? Tá aqui a imagem da pintura dele, ó. Isso aqui, gente, foi só pincelada rápida, tá? Não foi nada assim detalhado. Ele pegou o pincel e fez a imagem, não. Foi ali realmente coisa breve. E olha a imagem que ficou. Se você observar bem, a impressão que você tá vendo é como se a água estivesse se movimentando, né? Lá no fundo, ó, um barquinho, aqui outro, tá bom? Esse é o impressionismo. Tá aí o nosso Claude Monet, certo? Ele que foi o criador da op art, no caso,
conhecido como impressionismo no passado, certo? Ele nasceu na França em 1840, foi um dos mais importantes representantes do impressionismo. O começo de sua carreira foi marcada por problemas financeiros e ele faleceu, ou seja, morreu em 5 de dezembro de 1926. E aqui no livro de vocês, se vocês olharem bem, tem várias imagens, né? Na página 38 tem outra imagem de Claude Monet, certo? E eu quero que vocês observem bem ela, da página 38, e depois façam um pequeno parágrafo no caderno de artes, falando o que vocês captaram da imagem que está aqui, certo? Ele diz aqui a partida dos barcos. Essa é a imagem que eu quero que vocês façam um parágrafo. O que vocês observaram? Observem bem, tá? E façam um certo detalhamento dessa imagem para mim, tá legal? Então, até a próxima aula. Qualquer coisa, estamos aqui. Beijos!